primeira temporada de Academia de Vampiros chegou ao final, mas será que teve um final bom, satisfatório? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E finalmente chegou aí o final de Academia de Vampiros, que veio aí uma onda de episódios ruins. Nós tivemos o 8º episódio, que simplesmente é horrível, nem devia ter existido. Nós tivemos o 9º episódio, que também não foi muito bom, foi cheio de problemas. Então nós tivemos muitos problemas no episódio 9, que acabou trazendo coisas que não deveriam ter trazido, os erros dos episódios passados. Então a gente já estava cheio de furo de roteiro, cheio de problema. E pra dizer a verdade, eu não esperava muito do 10º episódio, mas surpreendentemente ele não foi ruim como eu esperava, não foi incrível, mas nós tivemos bons momentos sim. Nós tivemos algumas explicações, apesar de eu ainda achar que a Tatiana é uma personagem muito rasa, sem profundidade e que a gente não sabe absolutamente nada, e isso realmente me incomoda, mas nós obtivemos aqui algumas respostas e é sobre isso que eu vou comentar aqui no vídeo, né? Como terminou essa primeira temporada. Nós tivemos aqui alguns acertos, alguns erros, algumas coisas que continuam erradas dos outros episódios. Então nós temos aí aquele ataque Strigoi que começou no episódio passado. Então eles não podem subir a barreira porque não tem a estaca tá com a Tatiana. Então realmente os Strigóis estão lá, várias pessoas morreram. A gente vê que a realeza vai embora e não quer nem aí, não vai voltar nem para pegar os morais que não são da realeza. Então eles estão ali ferrados. O Christian acaba se recusando a ir, ele quer ficar porque ele quer arrumar um jeito de subir a barreira. A Mia não tem como ir porque ela não é da realeza. E a gente vê ali o Victor finalmente se sentindo mal pelo que aconteceu na Sônia. Ele tá ali na igreja, ele tá triste com tudo isso. Então nós temos aí uma possível redenção do Victor. Então nós temos aí tudo isso. E a Rose voltando, porque o mês acaba contando ali do Demitri, que o Demitri foi preso. Então ela fica preocupada com a Alyssa, porque ela vai embora achando que a Alyssa tá segura, porque tem o Demitri. Então ela acaba voltando, ela já estava sentindo que estava acontecendo algumas coisas, que tinha algo de errado. Então a gente vê eles voltando e toda essa confusão, todo esse caos ali em São Vladimir. Obviamente a rainha Mariana e a Alyssa vão aí para um local para ficarem protegidas, porque ela é a rainha e a outra é a sua sucessora. Mas a gente vê que o fornecedor de sangue acaba vindo envenenado e a Marina, como toma ali o sangue, a rainha Marina, ela acaba ficando envenenada também. E aí nós temos aí uma retrospectiva pra gente entender realmente o que aconteceu com o André, ali com o irmão da Alyssa, que está vivo. Então nós temos aí ele sendo capturado pelos pais do Christian, que até agora eu não entendi muito bem isso. Ela fala que ele sempre foi o alvo e até aí tudo bem ele ser o alvo. O problema é que ele é raptado e como não foi colocado ele como desaparecido, não se fala sobre isso. Então como assim? A gente sabe que a família ali da Alyssa foi morta, ela mesma fala que ela perdeu a mãe, o pai e o irmão, mas não tem nada que explique, não tem um corpo desfigurado, assim, esse acidente é tudo muito mal feito. Primeiro que é um acidente que poderia ter levado ali à morte do André, porque a Rose morreu, a gente não sabe se os pais deles realmente morreram, eu acho que sim, eles morreram no acidente, não acho que tenha sido o Strigoi. O André e a Alyssa foram os únicos sobreviventes, a Alyssa traz a Rose de volta, então nós temos essa configuração. Então assim, eles já erram porque eles fazem um acidente muito perigoso que poderia levar à morte do André, e a gente sabe que a Tatiana queria ele exatamente para passar informações e ela ter ali uma ajuda de como conseguir chegar ao trono. Então se ele morresse, o plano dela já ia por água abaixo. Então assim, eu já acho a execução totalmente errada. E tem a questão do André ter sido pego e como que ele foi pego e não foi dado como desaparecido. Então a gente tem essas questões, esse buraco, que é o mote principal aqui da série, né, da Tatiana, pelo menos o plot principal aí, e fica isso realmente me incomoda. E nós descobrimos que na verdade ela não sabia da lei do coro. Quem sabia o André, quem deu essa informação foi o André. Aliás, o André vai ajudando exatamente para ela não
machucar a Alissa. Então ele vai descobrindo aí o que a Alissa tá fazendo. Então a gente vai vendo que ele vai tentando ali ajudar aqui e ali, dando algumas informações, mas é o que eu me pergunto, não teria outra pessoa para dar essa informação? A Mia estudou, ela sabia de várias coisas da lei, porque ela ia ser a rainha. Não era mais fácil raptar a Mia e matar o André para ele não ser rei? Ainda não consegui engolir o fato dela ter mantido o André vivo, não consegui ainda entender o motivo para isso, porque apesar de ser explicado, da gente ver que ele ajuda ela, ainda não entendo porque a Mia sabia sobre lei e provavelmente existia outras pessoas que ela poderia raptar. Então assim, a gente vê, né, que ela rapta ele, então ele fica ali ajudando, ela até pergunta o que acontece, né, se a rainha Marina morrer, sumir, aconteceu alguma coisa com ela, e ele fala que o conselho vai ter que aí, né, fazer o voto rapidamente, abrir para votação para ver quem vai ser o próximo rei ou rainha. E exatamente isso, por isso que a Marina morre, por isso que ela é envenenada. Mas uma coisa que também me incomodou foi o fato da Alissa não conseguir curar ela. Eu achei assim uma facilitação de roteiro imensa, quer dizer, até o momento a gente vê a Alissa curando tudo e todos. Ela trouxe a Rose de volta à vida, mas curar a rainha não podia. Então assim, eu acho falha, ela traz uma pessoa de volta à vida, mas não pode curar por envenenamento. Qual é a explicação disso? Não tem, simplesmente ela não pode curar e acabou, porque a Marina tem que morrer pra Tatiana virar a rainha. Então assim, essas coisas pequenas, esses furos pequenos que vai me irritando ao decorrer da série. Foi um episódio até que bom em alguns momentos, mas tem alguns momentos que a gente não pode passar pano, porque tem esses erros que vão aí se acumulando, essas facilitações de roteiro, eles não sabem explicar as coisas. Ah, não, tem uma substância que é muito poderosa, que nem o pessoal que é usuário do espírito pode ali curar, mas não tem explicação. Ela traz uma pessoa à vida, mas não pode curar a rainha Marina. Então assim, são esses pequenos detalhes que vão acumulando e que vão fazendo aí essa bola de neve, essas coisas aí que vão acumulando esses erros que tá incomodando demais. Então tá. Então a gente vê o Christian querendo subir a barreira, ele acaba não indo embora, então ele quer fazer uma nova estaca, porque a estaca foi perdida, então ele fala aí com a alta sacerdotisa Irene, e ela fala que eles já tentaram, utilizaram o sangue de São Vladimir, e aí ele fala, né, do quinto elemento, do espírito. Ele fala que ele tá lendo, obviamente ele não fala que é por causa da Alissa, ele fala que é por causa dos pais, para tentar entender os pais. Então temos aí um momento em que ela fala que o pai do Christian tava morrendo, tava mal, foi até pedir ali ajuda da igreja, mas não tinha o que fazer, e eles se transformam em Strigoi para passar a eternidade juntos, para poderem continuarem juntos. Na verdade, eles não se tornam Strigóis porque eles querem fazer parte do plano da Tatiana, porque eles são maus e tal, e sim para eles ficarem juntos por causa de amor. E eu não entendo por que eles se uniram a Tatiana, isso não é explicado aqui. E mais uma vez nós vemos uma Sônia apática, ela encontra com o Victor na igreja, ela só berra e sai correndo como se fosse atacar ele. Nós não sabemos o desfecho do Victor, se ele morreu, se ele virou Strigoi, mas mais uma vez fica aí a dúvida. O único Strigoi que a gente vê falando ali, se comunicando, querendo matar o André, irritada com tudo isso, é a mãe do Christian. E fica aí só alguns Strigóis que conseguem pensar, falar, e não todos, e a gente tem essa dúvida porque não é mostrada, a gente vê ali a Sônia realmente como se fosse um monstro. Então nós temos todas essas questões, o André consegue ele fugir, então ele acaba encontrando a Alice, então quando eles estão ali conversando, a mãe do Christian aparece no meio da luz do sol, apesar de não estar um sol muito forte, mas já tá claro, e ela vai e morde ali o André e dá sangue Strigoi, transformando ele em Strigoi. A gente vê até o Christian aparecendo, ele demora, depois ele joga fogo, mas já é tarde, eles fogem. Então assim, fica muito estranho, por que ela estava ali? A gente vê que os Strigóis, eles aparecem, mas eles aparecem em becos escuros, em locais puxando as pessoas. Eles não vão ali para a luz do sol, onde está claro. Mas como que a mãe do Christian conseguiu isso? Sabe? Essas coisas pequenas que vai acumulando e que vai atrapalhando a experiência da série, que teve até um desfecho bom, mas tudo isso vai incomodando. Igual, a gente vê a Rose voltando, aí eles querem parar ali os Strigóis, então eles têm que fazer alguma coisa, porque eles têm que matar o Strigoi, né, até ali
eles poderem voltar, porque vai um momento escurecer. Então, o que acontece? A Meredith fala dos túneis. Como ela conhece os túneis, nós não sabemos. Nós sabemos ali, né, que o Mason tinha falado que ela tinha aí um comportamento estranho, que ela ficava indo e vindo, ia para os lugares esquisitos, provavelmente por esses túneis. Então, a gente vê que ela leva a Rose e o Dimitri. E só porque a Rose e o Dimitri podem ir. A Rose a gente entende, porque ela consegue detectar ali os estrigóis, né, porque ela morreu e voltou à vida. Mas só porque o Dimitri, a gente já teve um momento bonito em que o Mason fala que o Dimitri que tem que ir porque ele tem mais experiência e tal. Então os dois vão pra lá, eles veem ali símbolos dos alquimistas. Então aquele túnel que tem ali que dá pro asfalto, ele realmente tem a ver com os alquimistas. A gente já teve aí a menção dos alquimistas, né, nos episódios passados, em 2 episódios, mas até o momento a gente não tem um aprofundamento. Ele até fala que se encontrar com os alquimistas na vida real para fugir, porque eles não gostam nem de vampiros e nem de Moroi. Então tem que tomar cuidado porque eles são perigosos. Então nós temos aí uma DR dos dois no meio do túnel, no meio ali, qual a minha comida favorita, qual o meu livro favorito. E eu fiquei perguntando pra que dessa cena, apesar de eu gostar muito do casal, eu achar eles incríveis, eu acho que tinha coisas muito mais importantes pra ser mostradas do que essa DR. Cena legal, é uma cena legal, eu gosto de como funciona o casal Romitri, mas eu achei descartável, porque na verdade não acrescenta muito ali a história. Então a gente viu o Dimitri sendo machucado e a Janine chegando. Aliás, eu adorei a Janine nesse episódio. Então ela trouxe reforços, ela foi pra lá e ela provavelmente já sabia desse túnel, né? Porque ela traz os reforços pra lá. Então nós vemos ela ali falando, né, de uma guardiã tão talentosa. Então eu gostei muito disso, né? Mãe e filha ali e ela se sentindo, né, orgulhosa ali da Rose. Eu gostei desse momento. Então nós temos também o momento do Jesse, que é super descartável. Ele falando ali com a Silver que ele, na verdade, ele tem ali um lado estranho, que ele gosta de atacar humanos e sugar o sangue até eles morrerem, e é isso que separa ele do Estrigoi. E eu fiquei, pra que isso? Pra que essa cena? O que isso acrescenta? Em nada. Então a gente vê a Marina morrendo, a Lisa fugindo, encontrando com a Mia, e a Mia vai, né, e fala que elas têm que fugir. Aí encontram com o Jesse, com a Silver, entram no carro. Parece o Lord Zekos, que é ali o pai do Jesse, e ele não deixa o pai entrar no carro. O Strigoi vai, mata, mas a Lisa vê as pessoas todas feridas, resolve não ir, ficar ali pra curar, obviamente. Então a gente vai vendo ela curando ali as pessoas, ajudando as pessoas. Primeiro ela vai curar ali o Ed, né? Ela conhece ali os vampiros por causa da Rose. Aí ela fala pra mim que não tem problema, porque ela não puxa a escuridão. Ela tira a luz, ela precisa de luz. Assim, eu não entendi muito essa parte. A gente já tinha visto no episódio passado dela falando ali pra Rose que na verdade ela precisa de luz e que na verdade ela pega a luz da Rose, por isso que a Rose tá cheia de escuridão. E aí ela explica pra Mia que ela trouxe a Rose de volta à vida, por isso que eles têm, né, essa ligação, esse link e tal. Mas assim, me incomoda em muitos sentidos essa explicação. Eles estão querendo enrolar. Eles já tinham mostrado a escuridão, a gente já tinha visto a escuridão da Sônia, ela foi dominada pela escuridão, a gente viu a escuridão da Alissa, a escuridão da Alissa indo ali pra Rose. Agora parece que querem mudar a história, colocar negócio de luz para ela poder usar os poderes, e fica aí uma coisa meio que confusa que a gente não entende muito bem, e eu ainda tô tentando entender isso, então eu também não gostei muito dessa parte. Mas nós temos aí o André se encontrando com a Alissa, né, e a gente tem uma cena muito forte que é quando ali a mãe do Christian morde e a gente vê a ligação com a Rose, e aliás essa cena é muito forte. Tanto a Daniela, a atriz que interpreta a Alissa, quanto a Cici que interpreta ali a Rose, foram incríveis nessa cena. A gente vê o Dimitri correndo, abraçando ela, dando um beijo na testa. Ele já não tá mais aí pra nada, porque a Janine tava ali, né, a mãe da Rose, um monte de guardião, então ele já não tá nem aí, já tá demonstrando publicamente que ele se importa sim com a Rose. Então nós temos eles voltando e agora nós temos eles indo lá para onde fica a barreira, onde eles têm que fazer a barreira para lutar ali contra os estrigóis. Então vários estrigóis aparecem, ele luta, dá a entender que a Sasha morreu. A gente vê o Mason levando ali um porradão, a gente vê a Mia salvando a Meredith, e o Dimitri não participa da luta porque ele leva a Alice embora. Ele até hesita ali em um momento, mas ela fala a Rose
para ele ir levar a Alissa dali, e ela acaba usando ali a magia no punhal, e a gente vê também que o Christian agora ele é monge, mas ao mesmo tempo ele também tá casado com a Alissa, porque eles trocaram os presentes, eles fizeram todos os ritos. Então assim, ele é um monge, mas está casado com a Alissa, ela tem coro. Gente, é uma confusão isso daqui, que a minha cabeça fica bugada, porque assim, agora ele é monge, mas monge pode casar, ele também não sabe se monge pode beijar, mas ele também tá casado com a Alissa. Então assim, eu fiquei muito bugada. Então a gente vê ali que ele consegue ativar a barreira. Então nós temos a barreira ativada, mas várias pessoas morreram, a gente vê corpos ali no chão. Então a série vai aí tendo alguns momentos bons. A gente tem momentos bons da Mia com a Meredith, nós temos momentos super incríveis da Rose com o Dimitri, da Alissa com o Christian, mas no geral nós temos muitas falhas e obviamente no final a Tatiana sendo a rainha, porque ela conseguiu ali os votos, né, por unanimidade para virar a rainha. Então ela consegue. Nos livros a Tatiana sempre foi a rainha, então aqui ela quis mostrar a ascensão da Tatiana ao poder. E é uma pergunta que fica: o que a Tatiana quer? Até o André fala, você fala de querer virar rainha, mas não de governar. A gente vê que ela tá aliada aos Estrigós, que foi ela que fez o ataque a St. Jude, apesar de ter sido ali por causa do coro, para Alice não ser a rainha, mas porque ela quer tanto. É uma personagem rasa, sem profundidade, e isso me irrita porque ela é a grande vilã e obviamente ela coloca ali a Alicia como principal suspeita da morte da rainha Marina. Então ela quer interrogar a Alicia, então ela faz tudo isso para realmente conseguir chegar ao poder e ferrar de vez ali com a Alicia. Então a gente vê que a Rose vai ter que fugir com a Alicia. Então nós temos o momento deles ali conversando, a Alicia e o Christian, né? E ele fala que ele não tem como ir com ela, porque a tia dele morreu, a Tasha, que é uma personagem super importante pro livro, e eu achei assim um desperdício eles realmente descartarem uma personagem tão incrível assim como a Tasha, só para o Christian não poder ir com ela. Então agora ele é o líder da família, ele tem que participar ali do conselho, então ele tem que ficar. O Mason obviamente foi ferido exatamente por isso, porque senão ele iria com elas. Então nós temos o Dimitri, que também não pode ir porque ele tem que ficar ali pela Alissa. E assim, essa explicação pra mim foi a mais fraca de todas, porque assim, gente, nós temos a Janine, que tá ciente do que tá acontecendo, e a gente vê ela no final até apoiando, né, da Rose ir, né, fugir ali com a Alissa pra proteger. Ela até deseja boa sorte, dá o número do pai da Rose pra ela se ela precisar de ajuda. Então, assim, nós temos o Mason, a gente não sabe, né, como que o Mason vai ficar, porque ele tá operando, a gente não sabe se ele vai ter alguma sequela ou não. Mas nós temos a Meredith, nós temos a Mia, nós temos o Christian ali. Por que o Dimitri tem que ficar? O Dimitri é muito mais importante ali do lado da Alissa pra proteger ela, porque a Rose vai encontrar problemas. A gente vê que quando eles saíram, teve estrigós atrás da Alissa, ela teve que lidar com vários estrigós, e só a Rose tem que proteger a Alissa. Eu entendo que eles estão fazendo isso pra ser como foi no livro, mas obviamente que no livro não acontece isso, elas fogem por outras coisas, e na verdade no livro começa elas sendo capturadas porque elas já tinham fugido. Então isso é uma coisa que acontece logo no livro, e ela colocou aqui como o plot, né, aí o final da temporada. Então nós temos a Rose e a Alissa indo embora, nós temos aí o pessoal ficando, eles tendo aí que se juntar para tentar tirar a Tatiana do poder, fazer a queda, porque ele sabe que a Tatiana tá por detrás de tudo isso, até porque o André falou ali pra Alice, ele deu um negócio que a gente não sabe o que significa, e ele também falou que a Tatiana não é quem ela parece ser. Então nós temos aí tudo isso que aconteceu. Eu acho que nós temos momentos legais, eu acho que a série ela termina de uma forma interessante, né, com a Rose e a Alissa fugindo, a Tatiana no poder, e aí nós temos que entender tudo isso e como isso vai influenciar aí numa possível segunda temporada. Nós temos o André virando Strigoi, nós temos que saber aí o que a Tatiana realmente quer. Ela tá do lado dos Strigóis ou ela tá do lado ali, né, dos Moroi? Então acho que as principais questões é: o Victor morreu ou o Victor virou Strigoi? A gente não sabe, a gente não viu o que a Sônia faz com ele, dá a entender que ele morreu. A Sasha morreu? Então nós temos a questão da Tatiana, o que ela realmente
quer, e a questão ali do Mason, como que ele vai ficar? Ele vai ficar bem ou ele vai ter alguma sequela? Eu acho que essas são as principais questões que ficam aí em aberto para uma segunda temporada. Uma coisa que eu devo admitir que eu gostei foi ver a Alberta ali libertando a Sasha e o Dimitri, ela vai até lá. Então eu gostei porque fica plausível eles não aparecerem soltos ali do nada. Então eu acho que isso é um ponto legal, mas nós temos muitas coisas soltas com relação ao André, com o acidente, que a Tatiana quer. Nós temos muitas coisas que fazem a facilitação de roteiro. Então, assim, umas coisas que me incomodam demais. Eu gostei da Mia utilizar o poder para proteger a Meredith. A gente já viu que ela estava aqui treinando. A gente viu ela ali tendo a ajuda do Christian. Então, ela usar ali o poder dela foi ok. A gente também vê o André usando. A gente vê a rainha ali usando. Mas ainda me incomoda dela não ter conseguido salvar a rainha. Qual vai ser a explicação para ela não ter conseguido salvar a rainha, não ter conseguido curar? Então, assim, o poder do espírito tem limite, mas se ela trouxe alguém à vida, sabe? Então, assim, nós temos ainda muitos furos no roteiro, mas eu acho que a série ela conseguiu terminar de uma forma satisfatória. Nós tivemos momentos bons, eu gostei dos momentos com Mitris, né? Deles ali se despedindo, né? Eles se beijando no final e depois a Janine aparecendo. A Janine viu eles se beijando, né? Eu fiquei aqui pensando o que passou ali na cabeça da Janine vendo ela e o Dimitri se beijando. Mas eu gostei, eu também não gostei da explicação que deram pro Dimitri não ir. Eu entendo que é a jornada da Alyssa e da Rose, como foi no livro, eu entendo isso, mas eles tinham que dar uma justificativa mais forte e mais plausível. Não é o problema, não é ele ter ficado, e sim a justificativa que deram. Eu acho que a gente teve muito momento com o Dimitri. Eu gostei, porque eu amo o casal. Eu amo a química que os atores têm. Assim, a gente vê que ele tá perdidamente apaixonado, caído pela Rose só de olhar pra ele. A gente vê isso. Mas ainda me incomoda que tinham outras coisas que tinham que ser mostradas, resolvidas. A Tatiana parando ali na frente, né, dos guardiões, que eles estão indo ali proteger o conselho, e daqui a pouco ela sai segundos depois. Então, assim, são coisas que vai aí incomodando. Eu acho que tinha que mostrar mais da Tatiana, que acaba não mostrando, mas sim, eu preciso dizer que os momentos com Nitras são bons, apesar de tudo isso, mas eu acho que tinha outras coisas que mereciam aí tempo de tela. Pra que colocar o Jesse conversando com a Silver? Sabe? Então são essas coisas. Eu quero saber da Meredith também. Como que ela sabia do túnel? Ela conhece os alquimistas? Ela tem alguma relação? Então fica todas essas questões. Então agora provavelmente, se for renovada a série, nós vamos ter uma dinâmica bastante diferente. Nós vamos ter o pessoal lá dentro do domínio, né? O Christian, Dimitri, Mason, Meredith, Mia, a Janine, tentando aí a queda da Tatiana. Embora a Janine não fique exatamente ali na corte, mas ela sabe o que está acontecendo, a gente sabe que tem alguns guardiões, então vamos ver o que acontece, né? Eles tentando ali descobrir mais informações, derrubar a Tatiana. E também nós vamos ter a dinâmica da Rose e da Lisa no mundo dos humanos. Elas vão ter que aí se esconder, elas vão ter que aí tentar sobreviver a ataques estrigós, fugir dos alquimistas, e ela tem um telefone do pai. A gente sabe que no livro, quando a Rose sai ali da escola, ela resolve fugir, né? Ela acaba encontrando com o pai, então provavelmente nós vamos ter o pai da Rose, já que ela fala que é o seu pai. Então eu achei bastante legal a forma como a Janine se comportou ali com a Rose, o abraço, eu gostei da gente ver o orgulho que ela tem ali da filha, e elas vão embora e nós temos aí um encerramento dessa temporada. Eu acho que foi satisfatória, poderia ser muito melhor, poderia ser muito melhor. Acho que sim, a série poderia ser melhor se eles tivessem um cuidado de amarrar as coisas, um cuidado de dar explicação para as coisas, um cuidado de não deixar tanta ponta solta. Eu acho que a série poderia ter sido muito melhor e ter agradado. Eu não tô reclamando aqui das mudanças em relação ao livro, que a gente já sabia que ia ter, até porque não tinha como ser fiel ao livro, porque muitas coisas acontecem na ligação ali das duas, né, na cabeça da Rose. Então não teria como. A ligação é muito mais presente no livro do que aqui na série. A gente entende os motivos. Obviamente teve mudanças muito positivas, muito boas. Algumas eu não gostei. Mas de forma geral o problema não é as mudanças do livro, e sim essas falhas no roteiro. Mas eu acho que a série ela conseguiu aí encerrar de uma forma legal, que deixa a gente curioso para saber o que vai acontecer numa segunda temporada. Mas ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás do que vai vir por aí. Porque assim, a Julie Plec já
fez várias cagadas aqui nessa temporada, então assim, eu fico com o pé atrás de quais mais problemas pode vir com uma segunda temporada. Será que algumas dessas questões que ficou em aberto, que a gente acha que é falha de roteiro, vai ter alguma explicação? Vão tentar arrumar alguma coisa numa segunda temporada? Ou só vai aumentar os problemas da série? Essa é a grande questão. Vamos ver se a Peacock vai renovar ou não a Academia de Vampiros para uma segunda temporada. E eu quero saber o que vocês acharam desse encerramento de temporada, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acham que pode ter numa possível segunda temporada. E vamos discutir mais um pouquinho aqui nos comentários sobre a Academia de Vampiros. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau!